Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que horário você está assistindo a esse vídeo, mas hoje nossa aula ela é bem diferente. Isso mesmo, vamos falar sobre arte. Isso, as diferentes formas de artes. Olha lá, nós falamos assim, arte só é desenho. Não, olha lá, temos aí na arte o quê? Temos a expressão corporal, que é o quê? Através da dança, não é isso? Teatro, encenação, tá certo? Temos aí a expressão visual, que é o quê? Que é uma imagem, isso mesmo, que é imagem, gravura, né? Que é desenhos que a gente pode fazer de canetinha, de giz de cera, de tinta, tá certo? Temos a expressão musical, que é o quê? Através da música. Olha lá. Quando a gente vai para um casamento, as pessoas colocam as músicas lá para tocar. Isso. Um casamento, vai tocar uma música de funk? A noiva entrando em uma música de funk? Claro que não, né? Tem para cada momento tem a sua música, tá certo? Se for um clima de São João, a gente não vai colocar um sertanejo. A gente não vai botar um romance, né? Temos que ser uma música agitada, de forrozinho, né? Então, expressão musical é isso. Para cada lugar tem a música ideal, tá certo? Então, vocês aí estão vendo as diferentes formas de artes. Preste bem atenção nessas gravuras aqui. Mas para você entender melhor, eu vou deixar um vídeo, tá bom? Confira aí. E aí, turminha do Centro Educacional Ideal, tudo bem? Professor Diego aqui e nós vamos começar mais uma aula de arte. A nossa aula de hoje é sobre expressão artística. Nós vamos conversar um pouquinho sobre expressão, linguagem e comunicação. Pensar a arte enquanto um mecanismo de comunicação. Vocês sabem que a gente se comunica de diversas formas, né? Com gestos, com a nossa fala e também através da arte. A arte, ela faz parte do conjunto de linguagem que o ser humano tem para se expressar de alguma forma, certo? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é isso chamado expressão, né? A expressão é basicamente a forma como a gente se comunica com as outras pessoas. A gente pode se comunicar falando, a gente pode se comunicar rindo, cantando, já de diversas formas a gente pode se comunicar. Entre essas formas de comunicação está a arte também, então a gente consegue se expressar através da arte. E dentro da arte a gente tem algumas formas de expressão, né? A gente vai destacar três formas, existem mais outras, mas a gente vai destacar três formas para a gente pensar um pouquinho na aula de hoje. Tá? A expressão musical, a expressão corporal e a expressão visual, certo? São três formas dentro da arte que a gente tem para poder se comunicar de alguma forma, ok? Então vamos lá. Pensando um pouquinho sobre o que é a expressão musical. Né? A expressão musical é aquela que a gente utiliza a música para se comunicar, seja com a letra da música, com a melodia, né? A canção como um todo. A gente pode fazer isso através da voz, cantando, ou tocando algum instrumento, certo? Dependendo do ritmo que você está utilizando, da música que você vai estar tocando, você vai estar expressando uma coisa diferente. Um exemplo bem simples para a gente ver é, por exemplo, quando a gente está numa festa. Quando a gente usa as músicas para uma festa, a gente usa normalmente músicas mais animadas, né? Músicas que colocam a gente para cima. Então a gente quer comunicar a alegria naquela festa. Se a gente vai, por exemplo, num velório, coisa triste, então normalmente as músicas são com menos instrumentos, mais calmas, mais tranquilas. Se a gente vai no casamento, as músicas têm letras mais tocantes, que têm o significado para os noivos, né, que comunicam o amor dos dois. Né? Então, a música, de alguma forma, ela é sempre tida como uma expressão. Então, ela é uma parte da arte que nos ajuda a se comunicar uns com os outros, certo? Tranquilo? Então, vamos continuar nossa aula falando um pouquinho sobre
expressão corporal. O nosso corpo também, através dos nossos gestos, né, ele também, de alguma forma, comunica algo. Na arte, a gente tem duas formas bem legais de se expressar através do corpo, que é através do teatro, com as peças, as encenações, e através da dança. Né? Também o próprio ritmo da dança, a forma, o movimento do corpo, de alguma forma comunica aquela dança. Né? Se você vai num espetáculo de balé, ele é totalmente diferente de uma dança de rua, por exemplo. Né? Eles mostram expressões corporais totalmente diferentes, comunicam situações bem diferentes, e a sensação que a gente tem também é muito diferente ao observar essas manifestações. E a outra expressão que nós temos é a expressão visual, que a gente falou lá no início que iria abordar 3, certo? Então a terceira é a expressão visual. Essa é a mais comum na arte. Né? Não que seja a mais comum para a gente ver, mas é que normalmente quando a gente fala em arte, principalmente na escola, a gente liga muito a ideia do desenho, da fotografia, da pintura, a gente usa muito as expressões artísticas de forma visual. Tá? Então ela normalmente é mais evidenciada na arte. A expressão artística visual é aquela que a gente faz através das imagens. E aí a gente tem o desenho, que é basicamente a imagem feita com as linhas. A gente conversou bastante sobre linhas já também, né? E ele é feito através de um esboço, que é um desenho prévio, e depois vai sendo aplicado algumas técnicas para colorir esse desenho. E a gente tem vários instrumentos para poder desenhar. O próprio lápis de desenho, o lápis que vocês usam, lápis de cor, giz de cera, canetinha, ou até mesmo um graveto numa areia pode fazer um desenho também, né? Então a gente pode fazer de diversas formas esse desenho, e ele faz parte da expressão artística visual, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um desenho feito apenas com lápis, para vocês darem uma olhada, tá? Aí, continuando aqui, outro exemplo de expressão artística visual é a pintura. Ela já não é feita diretamente com o esboço. A pintura, embora a gente possa geometrizar a obra antes, a gente possa fazer o rabisco do desenho antes, ela se configura a partir da arte de pintar mesmo, né? Usando a tinta, né? Sobre um papel, sobre uma superfície, sobre o que a gente chama de suporte. Suporte é o local onde a gente vai botar a tinta. Tá? Aí pode, se você está pintando a madeira, o teu suporte é a madeira. Se você está pintando no papel, o teu suporte é o papel. Se está pintando uma tela, o teu suporte é a tela. Então a gente chama de suporte o local onde a gente vai fazer a pintura. Tá? E a grande questão da diferença da pintura para o desenho é a utilização das tintas. Tá? Sejam elas das diferentes formas. Aquarela, acrílica, né, que é a base de água, tinta à base de óleo. Não importa a origem da tinta em si, mas essa é a caracterização da pintura, é o pigmento sobre um suporte. A gente vai chamar assim de uma forma mais simples a tinta no local onde você vai pintar. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma tela, né? Essa expressão visual é uma pintura feita com tinta a óleo sobre uma tela. Então, o material usado foi a tinta a óleo e o suporte foi uma tela. Ok? Outro exemplo que não é tão comum, mas a gente pode fazer também para se expressar, é a colagem. É utilizar vários materiais diferentes, recortar e montar uma colagem com papel colorido, com fotografia, com embalagem, com rótulo, com plástico, com madeira, e aí você vai definir aquilo que você vai querer usar na sua colagem. É uma composição artística feita através da colagem de diferentes materiais sobre um suporte, e volto a dizer, o suporte é o local onde a gente está fazendo. Se for folha de papel, o suporte é a folha de papel. Se for um pedaço de madeira, o suporte é o pedaço de madeira. Tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de colagem, olha só que legal. Aqui, tem colagem aí com rótulo, tem colagem com recortes de revista, colagem com fotografias de diferentes tonalidades e cores. Então, a gente tem bastante liberdade de expressar, né, de nos expressar através da colagem também. E outra que é bem bacana, mas aí já exige um pouco mais de técnica, é a fotografia. Que é uma gravação que é feita por meios mecânicos, como era antigamente a revelação, mecânico e químico, né? Ou por meio digital, que a gente tem agora as fotografias digitais. E esse material é impresso num suporte sensível à luz, que a gente chama de papel fotossensível, sensível à luz por conta do processo de revelação das fotos. A gente não vai focar isso
tão mais a fundo agora, porque vocês ainda são novinhos e a gente vai ter mais tempo para aprender isso mais para frente, tá? Mas é importante a gente dizer que a fotografia também é uma forma de expressão artística visual, né? O olhar do fotógrafo sobre o objeto que ele está fotografando é um jeito dele se expressar também, tá bom? Aqui a gente tem algumas imagens bem legais feitas a partir da fotografia, né? Essa do tênis ali no canto chama bastante atenção, né? Porque se vocês observarem, ele está fotografando o reflexo na água e o tênis ali sozinho. É uma composição bem legal que a gente pode trabalhar também, certo? E aí, gostaram de conhecer um pouquinho sobre as expressões artísticas? Então, vocês também podem usar a arte para expressar, dizer como vocês estão se sentindo. A nossa atividade de hoje, ela é baseada no que vocês estão sentindo. Tá? Então, vocês vão, a partir do que a gente estudou sobre as expressões artísticas, utilizar uma expressão artística visual. Então, assim, tem que ser uma expressão artística visual. Tá? O professor está sugerindo o desenho, a pintura, a colagem. Professor, posso fazer com fotografia? Também pode, mas aí você vai ter um trabalho maior para poder revelar, para poder compor essa fotografia, né? Ela acaba dando um pouquinho mais de trabalho. Então, eu estou sugerindo que vocês usem o desenho, a pintura ou a colagem. Vocês podem usar também a fotografia se quiserem. A questão é que tem que ser uma expressão visual, tá? Eu quero ver se vocês conseguirem entender o que é a expressão visual. Vocês vão dizer, através de um desenho, de uma pintura, de uma colagem feita no caderno de desenho de vocês, como vocês estão se sentindo nesse momento que vocês têm que ficar em casa, que a gente não pode ter as aulas presenciais, que a gente está tendo que estudar de uma forma diferente? O que vocês estão sentindo? Como é a quarentena de vocês? Então, a atividade é basicamente essa. Vocês vão tentar expressar, através da expressão artística visual, como vocês estão se sentindo nessa quarentena. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham conseguido acompanhar a aula de hoje e volto a dizer, o professor está morrendo de saudade de vocês. Em breve a gente vai se encontrar, mas enquanto isso, mantenha todas as orientações das unidades de saúde, dos profissionais de saúde, da ciência como um todo, né? Fique em casa, quem puder, lava bem as mãos, todos os cuidados de higiene, não esquece da máscara se precisar sair, dá os conselhos para o papai, para a mamãe, para a vovó, para todo mundo aí em casa também, né? Para os irmãos de vocês, cuidem bem de todo mundo, beleza? Tchau e até a próxima aula. Olá, voltei! Gostaram, né? Muito interessante. É a respeito sobre o que a Jaqueline já tinha falado, claro. Mas aí você pode ver, né? Várias maneiras. Temos aí as expressões faciais. Isso, vocês irão desenhar rostos com alegria, de tristeza, de medo, de surpresa, de choro, de raiva e sério. Cada rostinho desse terá a sua expressão. Isso também é uma arte, tá bom? Faça um colorido bem lindo nesse guarda-chuva. Outra arte diferente, que é o quê? Usando canetinhas coloridas, tá bom? Muito lindo. Capricha aí. E outra forma de artes também, que eu aproveitei para fazer tudo, para nós fazermos na nossa aula, é usando um pedaço de esponja. Você vai usar um pedaço de esponja e vai fazer tipo esse aqui, ó. Com um pouco de tinta de sua preferência ou como você escolher. De leve batidinhas nas flores. Veja só, como eu sei que muita gente não tem tinta em casa, o que a gente vai fazer? A gente pode pegar um pouquinho de maquiagem, ou se não tiver maquiagem, tiver algum corante, alguma coisa, pode passar na esponja e vai dando leves batidinhas nas flores. Aí fica muito legal e é muito divertido. É uma forma bem diferente de fazer arte, tá certo? Porque afinal, arte, ela faz parte da nossa vida, né? A arte visual, a arte corporal, a arte musical, tá certo? Então, capricha aí, que agora é com vocês em casa, ó. Um beijo da tia Jaque e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!